Vamos falar mais sobre essas mudanças na Assembleia Legislativa aqui numa entrevista com a deputada Simone Pereira. Ela que passa a integrar ou fortalecer a bancada feminina na Alep, ela que é do MDB e chega à condição de deputada também através ou depois dessas movimentações que o Elivaldo citou agora há pouco, feitas com lideranças ligadas ao grupo de situação. Deputada Simone Pereira, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, meu amigo Elivaldo. Boa tarde, Paula. Boa tarde aos telespectadores do Jornal Piauí. Bom, a senhora chega à Assembleia Legislativa e chega com que compromisso e com que certeza, depois dessas movimentações que nós observamos na base do governo? Bom, na verdade, eu tenho defendido desde a campanha para a Prefeitura de Teresina, né, a questão da proteção social e o combate à violação de direito. Como assistente social que sou, né, essa é a minha bandeira, até porque eu entendo que quando a gente fala do combate à violação de direito, a gente está falando de todas as políticas, né, onde você tem o seu direito violado. Então, é com essa postura que eu estou assumindo na Assembleia. Agora, deputada, a senhora também conversava aqui dos bastidores com a Paula e a senhora falou muito bem da categoria que a senhora faz parte, assistência social. Inclusive, já reuniu os setores da categoria para estabelecer políticas relacionadas à assistência social, considerando a realidade institucional piauiense, da capital, do interior do estado. Como a senhora pretende transformar essa preocupação em ação parlamentar? Bom, na verdade, existe um indicativo de lei com relação à questão do piso salarial dos assistentes sociais, tramitando naquela casa desde 2016. Eu fui procurada pelo Sindicato dos Assistentes Sociais e pelo Conselho, né, para que a gente pudesse rediscutir. Então, a gente formou um grupo de trabalho onde a gente está reavaliando, inclusive, dentro da proposta, levando em consideração a realidade do nosso estado, são 224 municípios, com realidades completamente diferentes. Então, a gente vai discutir com a PPM, amanhã eu tenho uma audiência com o presidente da PPM, onde a gente pretende fazer uma proposta escalonada, né, de acordo com a condição de cada município. Ou seja, não dá para se fazer um piso que seja compatível, Teresina e uma cidade menor, como Caridade do Piauí. Exato. Ou outros. Mas todos esses prefeituras têm que ter assistentes sociais. Sim. Pagando valores diferentes. Isso. E mesmo assim, nós temos que levar em consideração que, embora o porte do município ele não consiga pagar o piso que a gente for propor, a gente também, enquanto assistente social, não pode se submeter à condição de ganhar um salário mínimo. Por exemplo, recentemente nós tivemos um edital para um concurso para assistentes sociais no município de Pedro II, onde oferecia um salário bruto de R$ 1.500. Então, a gente não pode se submeter. Como é que a gente trabalha com a violação, para combater a violação de direito e a gente hoje ter profissionais da área de serviço social sendo usuário da rede por conta da questão salarial. Então, ontem eu estive em Brasília para a posse da nossa senadora, Jussara Lima, encontrei com o nosso ministro, o Wellington Dias, que está no MDS, coloquei para ele essa situação, estive com o André Quintão, que é a pessoa hoje que ele é de Minas, uma pessoa extremamente respeitada dentro do Senado Nacional na área da assistência, e na terça-feira eu já tenho uma audiência com ele, onde a gente vai buscar construir essa proposta junto, inclusive tentando ver a possibilidade do governo federal subsidiar o salário, pelo menos dos municípios 0,6. Né? E a outra coisa é rever a situação de cada CRAS, porque no início do governo Lula, os CRAs eles eram financiados completamente pelo o governo federal, os assistentes sociais, psicólogos e coordenadores de CRAs tinham um salário digno, mas que no governo Bolsonaro isso foi reduzido. Só para o nosso telespectador entender, o que são os CRAs? Os CRAs são os Conselhos de Referência da Assistência Social. É a porta de entrada para qualquer beneficiário da política da assistência. E o Sistema Único da Assistência Social? Onde é fica? Dentro do CRAs, né? Ou seja, o CAD único, ele funciona dentro do CRAs, as famílias que são contempladas pelo Bolsa Família e todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade que precisam, né, ter acesso a essa rede de proteção social. Todos os municípios hoje têm CRAs funcionando? Sim, todos os municípios. O que a gente está pedindo à PPM é um relatório, né, onde eles nos digam exatamente quais são os municípios que têm CRAs, que é a proteção básica, e CREAS, que é onde tem já a violação de direito.
né? Então, a gente quer esse relatório e também queremos um relatório onde temos assistentes sociais tanto na área da educação quanto na área da saúde, porque o assistente social, ele não se limita a trabalhar apenas dentro da Secretaria de Assistência, mas em outras políticas também. Deputada, a senhora falava também da necessidade de não se ter somente a questão da legislação, mas também condições administrativas para que essas leis possam ser colocadas em prática. A senhora deve assumir essa postura, defender essa bandeira em outras áreas também, como saúde, educação? Exatamente. Durante a campanha e, inclusive, nos debates que eu participei, na época que fui candidata a prefeita, eu sempre fiz essa colocação. A discutir hoje a elaboração de novas leis de proteção à mulher, eu acho que é um pouco vazio, porque hoje nós temos leis extremamente bem elaboradas e a gente vê ainda mulheres sendo assassinadas com medida protetiva na mão. Então, por que isso está acontecendo? É isso que a gente precisa discutir, porque não basta se aprovar as leis, é necessário que você veja qual é a estrutura administrativa do Estado para que essas leis possam ser implementadas. A questão da educação inclusiva e a educação especial é um outro problema. A gente tem uma lei que garante a criança com deficiência de estar na escola. Eu já tive com o secretário de Educação do município, pedi um relatório de todas as escolas que oferecem a educação especial e a educação inclusiva, para que eu possa visitar e a gente vê também a possibilidade de uma parceria entre o Estado e o município para capacitarmos os profissionais, ver aonde está essa deficiência, para que a criança com deficiência ela possa, de fato, estar na escola. E vou mais além, é necessário que a gente também possa orientar as mães de criança com autismo, com déficit de atenção, como conduzir a educação do seu filho, né? Ou seja, a gente precisa instruir o instrutor. Ou seja, a mãe ela precisa saber lidar com a criança com deficiência. E para isso o Estado precisa realmente intervir. Tá. A senhora, então, pelo que entendi, acha que nós chegamos numa espécie de teto de leis e agora é preciso colocá-las em prática? Exatamente. Se a gente fizer um levantamento, existem inúmeras leis, né, que foram aprovadas, mas que não são implementadas por falta de estrutura administrativa. E o que eu vi na mensagem do nosso governador foi exatamente o desejo de fazer com que essas coisas, de fato, elas possam acontecer e chegar até a população. A gente não quer papel, a gente quer ação. Correto. Né? Agora, deputada, a senhora, politicamente falando, a senhora é da ala PCdista no MDB, em função do acordo político muito bem resolvido e muito bem sucedido, inclusive, na eleição. Como é que a senhora pretende administrar essa situação no exercício do mandato? Bom, a gente continua filiado, né, ao MDB. Quero dizer que fomos muito bem recebidos, eu me sinto extremamente confortável dentro daquele partido, né? E a gente vai esperar o direcionamento tanto do presidente do MDB quanto do presidente do PSD. Né? Todo mundo sabe que eu pertenço ao grupo político do deputado Júlio César, com muita honra, há 30 anos, né, estou nesse grupo político junto com ele, com o deputado Georgiano, e esse direcionamento realmente quem dá é o presidente do meu ex-partido PSD, deputado Júlio César. Deputado, ao longo dessa semana devem ter as definições sobre as comissões temáticas na Assembleia, assim como hoje tivemos na Câmara Municipal. O MDB e a senhora pessoalmente pleiteiam alguma comissão em específico para participar ou para presidir? Nós tivemos uma reunião da bancada do MDB hoje pela manhã, né, conduzida pelo nosso líder, né, deputado João Badson, onde já discutimos. Eu devo participar da comissão de Direitos Humanos e Juventude, a da Política da Mulher e a de Fiscalização e Finanças, né? Então, a gente vai ter uma reunião do presidente da casa, junto com os líderes dos partidos, para fechar isso. Mas eu devo participar dessas 3 comissões. Mas o partido já definiu a prioridade de comandar uma comissão, por exemplo, dessas que são mais cobiçadas, CCJ, administração ou finanças? A CCJ está em processo de disputa, né? Não foi nada definido. E essa conversa que a gente está tendo, todos os líderes de partido estão tendo internamente para que possa sentar com o presidente daquela casa e fazer essa definição. É certo. Eu quero agradecer a senhora, deputada. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Deputada Simone Pereira, do MDB, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Boa sorte aí como deputada, né? O primeiro cargo que a senhora ocupa de forma eletiva. Sim. Né? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Ocupando um cargo de forma eletiva. Muito obrigado pela participação, deputada Simone Pereira.